transformação de vida. Assim como Jesus transformou a água em vinho, assim como Jesus deu a vida, derramando o seu sangue e transformando a vida de todos, de todo mundo. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Mas todo mundo foi transformado? Todo mundo na terra foi transformado? Todo mundo na terra foi salvo? Não. Todo aquele que nele crê. E não é só crer, porque o diabo... Uma vez Jesus falou assim, um dos apóstolos, não me lembro quem foi, acho que foi Jesus, disse assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Os demônios creem. Mas há uma diferença entre crer e viver aquilo que você crê. Há uma diferença. Quem quer uma transformação total de vida para você? Quem quer? Mesmo que você diga, pastor, graças a Deus, a minha vida já foi muito abençoada, eu não tenho o que reclamar de Deus, mas eu quero mais transformação, não só para mim, para minha família, porque você imagina, se, vamos dizer assim, se você tem um familiar muito controverso, né? Familiar que você diz assim, nos teus pensamentos, olha para o pastor, você diz assim, fulano, para se converter, meu pai, o povo dizia assim, uma irmã do meu pai falou assim, uma vez há muito tempo atrás, mais de 20 anos, mais de 25 anos, eu nem era pastor ainda, ela disse assim, falou para minha mãe, Leni, é mais fácil tu ver o diabo convertido do que o Jorginho dentro da igreja, que chamava o meu pai de Jorginho, né? E o meu pai se converteu. Então talvez você diga assim, fulano na igreja, olha, humanamente falando é impossível. Humanamente falando é impossível. Agora, como que eu vou querer uma transformação total na minha vida? Talvez eu já esteja transformado, mas um familiar precisa ser transformado. E para ele ser transformado, ele tem que querer ser transformado. E como que ele vai querer conhecer o teu Deus? A partir do momento em que ele vê algo diferente em você. A partir do momento em que ele enxergar a transformação em você. Feche os seus olhos, meu Pai, em nome de Jesus. Toda palavra que for dada hoje, que seja da tua vontade. Em nome de Jesus Cristo e não da nossa vontade. Nos ensina através da tua palavra pura e simples. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A transformação vem através do Espírito Santo. Quem transforma o ser humano é o Espírito Santo. A pessoa que crê em Cristo, ela crê em Cristo, ela coloca a vida dela nas mãos de Deus e não só isso, ela pratica a palavra. Então o Espírito Santo vem e transforma ela. Transformação é isso. Mas eu tenho que me converter. E a palavra converter vem de conversão. E conversão é o quê? Mudar de caminho, mudar de rumo, mudar de rota. Ninguém é convertido andando da mesma forma. Não há conversão quando eu ando do mesmo jeito. Eu tenho que sair, largar as práticas antigas e praticar ter uma nova vida. Isso é conversão, isso é transformação. Então você abre a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, no segundo livro, no 2 Coríntios 5, 7. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu poderia ler e você ficar só prestando atenção no que eu vou ler, porque às vezes
é ruim, o pastor joga para um livro, joga para o outro, a pessoa um pouco que se perde. Quem se perder e não conseguir acompanhar, não tem problema, acompanhe o que eu vou te falar. Mas quem conseguir acompanhar, acompanhe na Bíblia. Segunda carta de Paulo ao povo de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Achou? Diz assim que, se alguém está em quê? Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Transformação. Aqui o apóstolo Paulo, um pouquinho antes, ele fala assim, vocês conheciam Cristo na carne. Porque muitas das pessoas que estavam ouvindo conheceram Cristo. Não carnal, mas como homem. Ele falou assim, mas agora já não o conheceis mais assim. Porque mesmo Cristo foi transformado. Como assim, pastor? Cristo, a Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em João, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Deus mandou o seu Filho unigênito para o mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus se fez carne, Deus entregou aquilo que foi gerado dele, para se tornar um homem, para viver nesta terra, pisando como homem, sujando os pés de barro, caminhando, para passar por todo o processo, apresentação no templo, como fala lá em João, né? Ele foi apresentado como criança, e ele passou então ali 30 anos, praticamente não se viu falar na Bíblia sobre Jesus. Então Jesus, a não ser ali aqueles pedaços que com 12 anos, parece, se não me engano, ele estava lá conversando com o pessoal, enfim. Mas a partir dos 30 anos, então, ele começa o seu ministério quando é batizado nas águas e batizado no Espírito. Ele vai para o deserto ser tentado, ele passa a tentação, os 40 dias de oração, ele começa o seu ministério de pregação, 3 anos e pouco pregando, fazendo discípulos, né? Então começou com um monte de discípulos, depois foi diminuindo, ficou com 12. Esses 12 foram pelo mundo pregar o evangelho, mas o Cristo que nós conhecemos, ou melhor, perdão, o Cristo que a Bíblia nos mostra aqui, era um Cristo homem. Então o apóstolo diz assim, o Cristo como vocês o conheceram, já não é mais assim. Então vocês também têm que ser transformados. Como está escrito, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Tudo se fez novo. Você se torna uma nova criatura. É isso que nós temos que entender. Nós não temos que pensar, poxa, mas no passado, é porque o inimigo vem e usa alguém. Quer ver? Olha que uma pessoa uma vez que me encontrou muitos anos depois, falou assim, nós estávamos conversando, eu estou indo na igreja e tal, sou firme, tal, papá, agora sou pastor. Aí o cara falou assim, um dos amigos meus, a gente encontrou em 3, me encontrei no centro, bem na rua onde era a igreja, Pinto Bandeira, eu acho que era a rua onde era a igreja que eu estava, bem na frente do antigo terminal velho, era uma igreja feia, parecia uma caverna. E eu estava caminhando ali, encontrei eles, um inclusive trabalhava no banco Bradesco ali pertinho, o outro era um amigo meu. Aí nós começamos a conversar na esquina ali, como pegamos um salgado, comecei a conversar com eles. E eles muito mundanos, né? Sempre, aquela pessoa mundana mesmo, que zomba de tudo, ri de tudo. E aí falou assim, e um carioca falou assim, pô Marcelo, qual é que é? Pô, tu era cheio de besteira aí, pô, saía, fazia, não sei o que lá, agora tu vem com essa conversa de pastor, meu irmão. Quer enganar quem? Mas brincando, mas falando sério, né? Tu quer enganar quem? Tu sempre foi assim, assado, fez isso, faz aquilo, papapá, bebibi. Contou todo o meu passado, das coisas ruins que eu fazia. Mas aí, meu irmão, as coisas velhas já
passaram. Eis que tudo se fez novo. Diga glória a Deus. Então, quando tudo se faz novo, o que é velho não importa mais. Glória a Deus. Não importa o que você fez. Não importa o que se você prejudicou alguém. Não importa se um dia... Pastor, como assim não importa? Não, porque tudo passou. Você é uma nova criatura. Você nasceu de novo. Pelo menos deve ser assim. Então, a gente esquece o passado e vive o agora. Pastor, mas e as coisas que eu tenho? Não, eu estou falando de espirituais. As coisas espirituais. Você é uma nova criatura. Você é um novo ser, uma nova mulher, um novo homem. Aí nós vamos ler lá em Romanos 12, 2. Vamos lá em Romanos 12, 2, que é muito interessante também. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu poderia me conformar com tudo aquilo que meu amigo falou. Ah, tu fez isso, falar, porque tem gente que pensa... Tem gente que pensa assim, capítulo 12, versículo 2. Acha e olha aqui para mim. Capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Porque quando o diabo manda alguém, e alguém fica muito assim na tua cabeça, tu fez um monte de coisa errada. Às vezes o próprio diabo fala para ti. E você pensa, poxa, quanta coisa errada eu fiz. Nossa, eu fiz isso, eu enganei fulano. Poxa, eu enganei ciclano. Eu já traí minha mulher, já traí meu marido. Eu já traí as pessoas que eu amo, eu já fiz aquilo. E você começa a pensar nas coisas antigas que você fez. Aí você começa a acreditar que você não tem mais jeito. Você começa a acreditar que a velha criatura não morreu. Que ainda existe dentro de você o velho Marcelo, o velho João, a velha Maria, o velho fulano, o velho ciclano. Porque para você, de tanto você pensar nisso, das coisas que você fez no passado, você fica assim, ah, será que Deus perdoa tudo isso? Você não se perdoou. Você tem que se perdoar primeiro. Isso é transformação. Transformação. E aí, lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, e não vos conformeis com este mundo, ou talvez na sua tradução, com este século. Na realidade, do grego é século, amém? E não vos conformeis com este mundo, ou século. Não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ó, vou começar da parte B, olha só. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, olha só que coisa maravilhosa. Quem quer experimentar isso? Quem quer experimentar isso? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem quer experimentar isso? Mas para você experimentar isso, o que você tem que fazer? Não se conformar com este mundo. Não se conformar com este século. Aí eu volto lá para o começo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa e agradável vontade de Deus. Imagina, o que será que Deus, o que será que é bom e agradável para Deus na nossa vida? A palavra de Deus diz assim, ora, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, é Jesus falando, tá? Ora, se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, por que maus? Porque nós somos pecadores. Claro que existem pessoas
perturbadas mentais. Claro que existem pessoas que, além de demônio, elas são ruins mesmo, que prejudicam o próprio filho, a própria filha, o próprio pai. Tem gente que não quer saber, psicopata. Tem gente que não tem sentimento, e o inimigo aproveita isso para fazer ela ficar pior do que ela já é. Eu não estou falando desse tipo de gente. Mas estou falando de gente que até quando faz o mal, ela pensa no filho e na filha. Tem gente que, se tiver que matar por causa do filho e da filha, mata. Tem gente que ela é má, de má índole, mas se ela tiver que dar a própria vida pelo filho, ela dá. Mas não é isso não é desse que Jesus está falando. Jesus está falando aqui para pessoas de dentro da igreja. Ele fala: se vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, porque nós somos pecadores. Então ele fala: se vocês que são pecadores procuram dar o melhor para o filho de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu não lhes dará tudo o que pedir. Olha só, não lhes dará tudo o que pedir. Qual será a boa, agradável vontade de Deus para você? Será que a boa e agradável vontade de Deus para você é que você sofra? Hein, pessoal? Será que Deus quer que você sofra, sim ou não? Você quer que seu filho sofra? Você olha para o seu filho e fala assim: desculpa eu falar, estou dando um exemplo, tá? Essa coisa tem que sofrer, esse miserável. Que sofra, para ele ver o que é bom. Você pensa assim no seu filho, mesmo que ele não seja uma pessoa da maneira que você quer. Você fala: meu Deus, como eu quero que meu filho seja feliz. Como eu quero que a minha filha seja feliz. Poxa, meu filho fez isso, a minha filha fez aquilo, mas eu quero a felicidade dele. Eu quero que ele, eu quero que ele seja melhor do que eu. Eu quero que prospere mais do que eu. O pai que não pensa assim, tá ruim da cabeça. O pai que pensa: não, meu filho não pode ser melhor que eu. Não, meu filho que é isso. Meu filho, eu tenho aqui um Ford Focus, o meu filho tem que ter no máximo um Ford Fiesta 2001. Será que é isso? Não. O pai diz: não, meu filho tem que ser melhor do que eu. Que ele não precise da minha herança. Que ele não precise, em nome de Jesus, que ele cresça mais do que eu cresci. Imagina Deus. Mas para que isso aconteça, é necessário que haja como eu li no começo, uma transformação da nossa mente. Na tradução, é mente. E nós não devemos nos conformar com este século, na tradução, nesse mundo. Como assim? Porque todo mundo faz isso, eu vou ter que fazer também? Porque todo mundo é assim, eu tenho que ser também? Porque todas as pessoas que eu conheço fazem, eu tenho que fazer também? Eu vou fazer diferente, eu vou fazer para Deus. Quem viu aquele vídeo que eu postei do lutador, de MMA? Ele falou assim: tem um campeão deste evento, que já ganhou tudo na vida, que tem dinheiro a rodo, compra o que quiser no mundo, compra Ferrari, compra Lamborghini, compra o que quiser. Mas há poucos dias atrás ele quis cometer suicídio. O que adiantou um monte de dinheiro que ele tinha? E se eu contar para vocês os vários artistas famosos, cantores, atores, que tiraram a própria vida e tinham dinheiro? Ou os que não tiraram a própria vida, tinham dinheiro para comprar um hospital, mas não compravam a cura. Porque não queriam transformação. Eles não queriam transformação da mente. Eles iam de acordo com a manada. Desculpa eu falar dessa forma. Tá todo mundo correndo para lá, é para lá que eu vou correr, só que eu vou tentar correr mais rápido que todo mundo. Eu vou correr com todo mundo porque eu quero ser igual a eles, porque eu quero pertencer a esse grupo. Eu tenho que pertencer a esse grupo. Esse grupo é o que desde que eu nasci, desde que eu me conheço por gente, esse grupo. Então, esse grupo que eu tenho que agradar, esse grupo que eu tenho que impressionar, esse grupo que eu tenho que fazer eles olhar para mim. Não! Você tem que fazer Deus olhar para você. E os outros que vão te olhar e vão te admirar é fruto
daquilo que você está fazendo hoje, que é buscando a transformação da sua mente. Agradar a Deus sobre todas as coisas. Não agradar as pessoas. Se agradar as pessoas agradando a Deus, amém. Agora, se você desagradar a Deus porque está agradando a Deus, amém também. Que se desagradem, eu não estou nem aí. Se eu tiver que desagradar o meio mundo por causa de Deus, meio mundo será desagradado. Meio mundo eu vou desagradar. Se eu tiver que desagradar minha família, escuta o que eu estou falando a você, porque eu sei que isso vai doer em muitas pessoas aqui. Se eu tiver que desagradar minha família para agradar a Deus, que eu desagrade, eu não estou nem aí, não me importa. Não me importa. Porque eu sei que agradando a Deus vai dar tudo certo. Agora, desagradando a Deus para agradar a minha família, não vai dar tudo certo. Seja família, seja amigo, seja patrão, seja quem for. Se eu tiver que agradar a Deus, agradar alguém e desagradar a Deus, esquece. Eu prefiro desagradar meio mundo para agradar o meu Deus. Aí eu vou ver transformação na minha vida. Aí eu vou ver. Não tenha medo de desagradar ninguém. Ah, pastor, eu tenho medo que as pessoas então nem tenta. Nem tenta. Nem entra. Nem desce pro play. Nem entra na brincadeira, entre aspas. Que não é uma brincadeira. Tem que haver transformação na sua mente. Tem que haver transformação na sua mente. Nós vamos agora em Gálatas 15:5. Nós estamos falando do primeiro domingo da transformação. E eu gostaria que depois você lesse de novo esses Gálatas. Esse Gálatas é um pouco mais difícil, tá? Gálatas fica ali entre passa Coríntios, é isso mesmo. Passa 2 Coríntios e Gálatas. Acho que é encostadinho, se eu não me engano. 2 Coríntios você vai chegar em Gálatas. Você vai passar Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí você vai chegar em Gálatas. 5:16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Quando achar, não precisa colocar no Bíblia no coração, não. Acharam? Digo, porém, olha só o que o apóstolo fala. Digo, porém, eu amo as cartas de Paulo, irmãos. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é o pecado. É o erro da carne. Olha só. Digo, porém, andai em espírito, andai em espírito, está escrito com letra, então é o Espírito Santo. Andai em espírito e não cumprireis os pecados da carne, a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Das duas partes. Das duas partes. O espírito milita contra a carne, e a carne milita contra o espírito. Luta um contra o outro. Se você fizer a vontade da carne, a carne vence. O que é a vontade da carne? Quando não há transformação. Se não há transformação, provavelmente eu farei a vontade da carne. Porque eu vou fazer as coisas antigas. Como eu falei lá no começo de 2 Coríntios 5:17. E como eu falei também, agora, por último, eu tenho que transformar minha mente. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Você começa a ter... Olha, o diabo ele não pode te obrigar a fazer nada. Eu já falei isso, quem lembra que eu já disse? Ele não pode te obrigar. Mas você começa a sentir, você tem certos...
Você pode fazer um diagnóstico e você vai saber que você está se afastando de Deus. Você tem certos sinais de quando você está sentindo que está se afastando de Deus. Quando você começa a perder a vontade das coisas de Deus, aos poucos. Às vezes não é de uma vez só. Você já não ouve tanto louvor como ouvia antes. Você começa a voltar a ouvir mais coisas do mundo. Começa a voltar a ouvir músicas mundanas. Aquela vontade de ouvir música mundana. Aí você já não tem mais tanto interesse nas coisas que o pastor posta. O grupo da igreja foi lá para os arquivados. O da família não. O da família que fala palavrão, sabe? Que aquele familiar perturbado manda pornografia. Que eu tinha um grupo da família que era assim que eu saí. Então sempre tem um perturbado que manda besteira, piada de mau gosto de mulher, sabe? Aquele grupo não, aquele grupo tá ali. Ela passa, ela vê. Mas o grupo da igreja vai pro arquivado. Arquiva. De vez em quando eu dou uma passadinha para dar uma olhada. Porque elas não têm mais tanto interesse nas coisas de Deus. São sinais que você começa a ver. Você mesmo começa a ver. Você já não tem mais vontade de ouvir a palavra. Tanto, até ouve. Meio que por peso de consciência. Né? Mas não como antes. Que você ia fazer uma comida, que você ia fazer alguma coisa, você colocava uma palavra no celular ali, ficava ouvindo, não, agora fica no... Passar 1 hora, passa 2 horas. Aí quando você vê, veja no seu histórico, qual foi a última palavra que você assistiu? Qual foi o último louvor? Eu não estou aqui acusando ninguém, eu estou te dando sinais. Ah, pastor, o senhor está me apontando o dedo, mas como é que eu estou te apontando isso? Nem sei, nem peguei teu celular. Ah, mas como é que o senhor sabe? Fala com Deus, irmão. Se você está achando que é com você, então, né? Aí você vai lá no histórico e vê qual foi a última pregação que você assistiu. Qual foi o último louvor? Aí você começa a entender por quê que você está perdendo prazer nas coisas de Deus. Porque o coração está se contaminando. Quando eu falo você, irmão, eu não estou falando de ninguém porque eu não sei. Eu estou pregando sobre transformação. Perde a salvação quem não é transformado. Ué, se eu sou um e não passo a ser outro, eu não fui transformado. Então eu continuo sendo aquele mesmo um de antigamente. E se Jesus vier e eu não for transformado porque eu não quis, ou eu até estava transformado, mas eu voltei como um cão que volta ao próprio vômito. É forte isso, né? Mas a Bíblia fala isso. Como uma porca que volta a se rolar no barro depois de ter sido lavada. Que a Bíblia também fala sobre isso. A porca que volta ao lodo depois de ter sido lavada. Se eu vi que um dia eu fiz e hoje eu perdi esse interesse, meu irmão, Jesus volta e eu fico. Jesus volta e eu fico. Mas eu não estou aqui para falar só disso, da salvação, que é o mais importante. Eu estou aqui para falar de você, da sua família. Como assim falar da minha família? Porque se você perder a salvação, você corre o risco de toda a tua família perder a salvação. E o pior não é só, que é o pior na realidade, mas não é só no porvir, é agora. É agora. Como é que você quer que a sua família tenha uma vida abençoada se você não buscar uma transformação? Você não vai ter transformação de vida. Você pode ter impulsos de uma vida melhor, mas você melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora. Você está entendendo? Deus quer que você tenha uma vida de qualidade. Isso que é interessante. Antes do porvir. Antes do porvir, o que é porvir? Igreja, olha pastor, o que é porvir? Como Jesus falou, não é quem tenha largado pai, mãe, filho, pátria, do meu nome, que não tenha 100 vezes mais, tanto no agora como no porvir. O que é porvir? É a salvação. Mas antes da salvação, eu quero que a minha família seja feliz.
porque eu vou viver neste lugar por 70, 80, 90 anos. Eles vão viver também. Então, além da salvação, que é mais importante, eu quero ter uma vida feliz, estável, com problemas. Às vezes vou ter problemas graves. Às vezes vou perder coisas, talvez eu perca pessoas, porque isso faz parte da natureza humana, sim ou não? Mas na média geral, uma vida abençoada, diga glória a Deus. Quem quer ter na média uma vida feliz? Então busque a transformação. Busque a transformação. E por último, vamos lá em Atos 3:19. Atos é o primeiro livro depois dos Evangelhos. Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3:19. Atos capítulo 3, versículo 19. Olha o que Pedro fala aqui. Sabe quem escreveu o livro de Atos? O livro de Atos dos Apóstolos, sabe quem escreveu? Foi um doutor. Lucas escreveu o livro de Atos. Aqui Lucas relata o que Paulo falou para o povo quando estava falando a respeito depois da cura de um coxo. Ele estava dando um discurso no templo e ele fala coisas muito fortes, mas essa aqui fala a respeito de transformação. Capítulo qual? Versículo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Meu Deus, olha que coisa maravilhosa. E venham, assim, tempos de refrigério. Esses dias não foi até ontem, hoje. Eu estava com problema estomacal e eu estava muito desidratado. E eu fiquei, acho que umas 2, 3 horas sem tomar água, nem me liguei. Eu estava me sentindo tão ruim, tão mal. E quando eu peguei, eu falei, caramba, não tomei água, é isso? Naturalmente já tomo água. Eu acho que dá para notar, né? Naturalmente já tomo água. E eu fiquei mais de 3 horas sem tomar água. E quando eu peguei a água que eu tomei, ela me deu um prazer tão grande, sabe? O famoso refrigério. Eu tomei aquela água e fiz, nossa, eu peguei outro copo de água geladinho, fiz, que delícia. É muito mais do que isso que Deus quer fazer com você. Sabe quando ele vem, deixa eu ler de novo. Arrependei-vos, primeiro o arrependimento. Pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Que maravilha, irmãos. Isso é tão tangível, isso é tão alcançável, vamos dizer assim. Está tão perto de você. Só basta você se arrepender. Só basta você se arrepender e pedir perdão e dizer, Senhor, eu quero ser salvo. Você será salvo. Você se converte. Mas por que as pessoas não se convertem hoje em dia? Porque não oram, porque não buscam, porque não jejuam, porque não se envolvem com as coisas de Deus. Porque parece um peso para algumas pessoas, parece um peso. Ela pensa, pô, vou botar um louvor lá, mas não estou afim de ouvir um louvor agora. É claro que não, a carne não quer. Mas você tem que lutar contra a carne. É isso que fala lá, que o espírito milita contra a carne contra o espírito. Eles são antagônicos. Eles são contrários, um é sul, outro é norte. Não tem jeito. E você tem que lutar contra a vontade da carne, se você quer vencer. Porque senão vai ficar na mesma coisa de sempre. E pior, pode piorar. Pode piorar. Pode voltar a ser pior do que era antes. Se eu não assumir Cristo na minha vida.
Assumir, falar, eu amo Cristo mesmo e dou a quem doer. Amém? Quem compreendeu essa palavra de hoje? Coloque em prática, irmãos. Olha que maravilha a revelação que Deus deu para nós fazermos nesse mês de fevereiro. São 5 domingos, né? São 5 domingos, né? 5 domingos do arrependimento. Vão ser 5 domingos, da transformação. Que para a transformação tem que haver um arrependimento. São 4 só? Tem certeza, é? É, porque o primeiro é hoje. Então, 4 domingos. 4 domingos do arrependimento. Amém? É isso mesmo? 4 domingos do arrependimento. Transformação. Mas tem que se arrepender para ver transformação. Eles pegaram o Espírito, ó. Tá vendo? É isso aí. Então, irmãos, vamos fazer isso, vamos lutar, vamos jejuar.